O jogo político no Brasil e no mundo está determinado e hoje fica claro a existência de três forças mundiais que tentam interferir no jogo eleitoral do nosso país. Primeiro, a nova ordem mundial, liderado pelos mega-financistas como George Soros, Banco Morgan, família Rothschild, apoiam Geraldo Alckmin, o vice de Lula ou a chamada terceira via. Com qualquer um dos seus candidatos. Em segundo lugar, o Partido Comunista da China, que reforça a campanha de Lula e do PT. E a terceira força de patriotas, formado por generais de forças armadas americanas, brasileiras e de alguns países da Europa, chamado de soberanistas, que defendem a eleição de Jair Bolsonaro. Por detrás dos soberanistas, temos hoje um grupo organizado chamado BRICS. Isso demonstra que a chapa Lula-Alckmin foi formada numa união altamente instável, onde um lado não confia no outro. Num casamento de conveniência com data para acabar. Se a chapa Lula-Alckmin vencesse as eleições em outubro, no dia seguinte a vitória começaria o jogo de traições para comandar o poder. A China é um país complexo, pois não existe uma única China, mas sim milhares de Chinas, onde cada região ou território tem seus valores, costumes e interesses políticos. Em tese, há uma contradição pelo fato da China pertencer também ao BRICS, mas Xi Jinping, o atual mandatário, é um, e o PCC, Partido Comunista Chinês, é outro, e eles estão numa guerra interna por poder. Por isso a ala que apoia Lula, da China, não é a mesma ala que apoia o BRICS. Isso confunde as nossas cabeças às vezes. A nova ordem mundial aposta as suas fichas em Geraldo Alckmin, vice de Lula. Lula e o PT são apoiados pelo PCC, Partido Comunista Chinês. A guerra da Ucrânia tem mostrado que o comando mundial está mudando rapidamente de mãos. Ao tentar fazer um boicote à Rússia, como penalização por ela ter atacado a Ucrânia, o mundo ocidental percebeu que havia dado um tiro no pé. Os bancos centrais da Europa e Estados Unidos congelaram, roubaram as reservas russas em dólares e, ao mesmo tempo, proibiram o mundo de comprar o petróleo e o gás russo. Só se esqueceram que os países europeus dependem do fornecimento desses combustíveis para movimentar as suas economias e usar o gás para aquecer suas casas, com calefação para enfrentar o frio, que é o inverno europeu, que é bastante forte. Em pouco tempo, o senil presidente americano, Joe Biden, perdeu totalmente a capacidade de comando, e o resto do mundo perdeu o medo, o respeito pelo comando dos americanos e dos europeus. A nova ordem mundial, que comanda o governo de Joe Biden, a Alemanha, a Inglaterra, a França, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, etc., estão perdendo relevância rapidamente. Hoje os países do BRICS, que se contrapõem à NOM, representam uma população de bilhões de habitantes e uma extensa área territorial, com vários de seus países com poderio nuclear, como China, Rússia e Índia. Esses países liderados pela Rússia de Putin promoveram um verdadeiro motim internacional. Só está aceitando vender petróleo, gás e outras matérias-primas mediante pagamento em rublos russos, lastreado em ouro, destruindo o antigo poderio do dólar, que é uma moeda de mentirinha, sem lastro, em nada. Os Estados Unidos hoje é um país enfraquecido, onde a moeda que dominou as transações mundiais por quase um século está passando por um processo inflacionário que está destruindo as bolsas de valores americanas e mundiais. Esse jogo de poder, com esses vários atores tentando conquistar o mundo, percebe que o Brasil é um país por demais importante, cujo alinhamento para um lado ou para outro desequilibra todo o jogo mundial. A eleição de Jair Bolsonaro, presidente para mais 4 anos de mandato, faz com que esse processo de destruição da nova ordem mundial seja acelerado, pois ele conduziria a economia para o fortalecimento do real, numa cesta de moedas. Rublos russos, yuan chinês, rúpia indiana e real brasileiro, com a total destruição da Europa e dos Estados Unidos na era do petrodólar.
As pessoas não têm a mínima noção do quão importante e grande é o processo que está acontecendo neste momento no mundo. Toda a antiga lógica ao qual nos acostumamos, após o término da Segunda Guerra Mundial, de dividir o mundo entre capitalistas e socialistas, cai por terra. Hoje precisamos fazer um grande exercício mental para tentar compreender quem está a favor de quem e de qual maneira isso ou aquilo nos afetaria. Se for reeleito presidente da República, Jair Bolsonaro e os soberanistas formarão um novo mercado mundial, onde o fornecimento das hoje chamadas commodities, como petróleo, fertilizantes, minério de ferro, soja, milho, carne, etc., e mesmo todo o fornecimento dos processadores de computadores, os chamados semicondutores, os sais para a composição de medicamentos, que estão em falta no mundo todo, somente passariam a ser comercializados mediante moedas que não o dólar. Isso causaria uma carestia, uma inflação galopante, por conseguinte a destruição total da Europa e dos Estados Unidos. Todo o poderio dos Illuminatis, Danone, cairia por terra. Ocorreria a quebra das maiores empresas mundiais, que hoje são comandadas por dois fundos de investimento, Vanguard e BlackRock, que pertencem às 13 famílias que dominam o mundo. Já imaginou o que ocorreria se o Brasil adotar a mesma política russa e só passar a vender soja, milho, carne, minério de ferro, petróleo para o mundo todo, somente mediante o recebimento do pagamento em reais e não mais em dólar? Nós, brasileiros, fornecemos comida para 1/5 do mundo. Isso causaria uma valorização sem precedentes do real, que nós sequer conseguimos imaginar, pois o poder mundial hoje não é de quem tem apenas armamentos, mas sim matéria-prima, que